Boa tarde, boa noite. Boa noite. Boa noite já. Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo evento Despertar da Direita. Esse evento foi idealizado por, basicamente, amigos que resolveram compartilhar ideias relacionadas à política, em especial nesse período eleitoral. São pessoas que discutem política o ano inteiro e a gente achou uma boa ideia reunir pessoas para fazer isso também de forma um pouco mais profunda, trazendo pessoas que têm conhecimento, como os nossos convidados aqui de hoje. E, sem dúvida, quanto melhor informados as pessoas estiverem, melhor vai ser o seu voto. Pensando nisso, nós trouxemos dois temas hoje, um deles relacionado à legislação do Brasil e por que isso é um problema, e o que isso tem a ver com a eleição, porque tem um pouco do que a gente pode esperar dos nossos candidatos também da direita nesse sentido. E a segunda palestra é o que é direito do ponto de vista econômico e que você precisa entender para esclarecer o seu voto. Também é um evento extremamente focado na direita, da perspectiva do que esperamos dos nossos candidatos de direita, que no caso são tanto o Amoedo hoje quanto o Jair Bolsonaro. Muito bem, para iniciar essa roda de palestras, nós temos, vou apresentar aqui o meu querido César Augusto Cavazola Júnior, né? Ele é advogado e é editor do portal Locus Online, que é um portal especializado em análise política aqui de Passo Fundo, em especial voltado à luz do conservadorismo e do liberalismo econômico. Nós vamos ter um espaço para perguntas, a palestra aproximadamente de 20 minutos. O Márcio vai te posicionar quando estiver próximo do encerramento do teu tempo, até para você ter uma previsão, respeitar o tempo dos nossos amigos. E depois, logo após, teremos espaço para perguntas. Então, quem tiver, anotem suas perguntas aí para fazer para o César, que com certeza será muito produtivo esse espaço também. Tá certo? Então, vou deixar na mão do César. Peço uma salva de aplausos para ele, para iniciarmos. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Obrigado, Márcio e William, pelo convite, embora saiba que tem outros organizadores, o Alemão, nosso amigo, parceiro ali da Locus, os demais, meus colegas. Gente, nós temos, agora eu vou fazer um aparato sobre o problema da legislação no Brasil, é bastante breve, eu vou procurar falar em torno de uns 15 minutos. Na verdade, é um resumo do trabalho que nós temos feito na Locus, muitas coisas têm sido produzidas academicamente também, então não apenas no jornal, mas também nós estamos conseguindo algumas publicações por aí. Ficou mais claro, Bernardo, agora? Cíntia? Ficou? Tá bom. Nossa, quando eu comecei a lecionar na graduação, eu lecionava numa faculdade bastante pequena e não tinha um curso de direito propriamente dito, mas era um curso de engenharia, curso de administração, voltados para gestão, tecnólogos e demais. E uma coisa que era comum nas disciplinas que eu lecionava nas jurídicas, né, que era para um público não jurídico, eram todos os problemas do Brasil, havia um denominador comum, que era a solução legal. Então, quando nós falamos em solução da lei no Brasil, qual dos poderes nós estamos fortalecendo? É o poder legislativo. Pode passar, William, por favor? Então, quando nós falamos, o problema no Brasil são as leis, nós precisamos mudar as nossas leis, que é uma coisa em comum, que não só as pessoas em geral falam, mas os políticos reverberam isso nas suas posições. Então, quando nós olhamos para o Brasil, nós falamos em lei, nós falamos em política, e geralmente a gente olha aqui para essas três instituições: Congresso Nacional, Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul e Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Então, isso acaba sendo um denominador comum. Quando a gente fala o problema do Brasil precisa ser solucionado a partir da lei, qual o poder que nós estamos reforçando, quais são as instituições, são essas aqui. Vamos dar uma olhada numa questão legal do Brasil. Pode passar? Aqui é basicamente um resumo, uma pirâmide, é mais ou menos o emaranhado jurídico que nós temos aqui no Brasil. Nós temos ali leis constitucionais, leis complementares, leis ordinárias, costumes, contratos coletivos, regulamentos, princípios gerais do direito. Então, nesse universo de tantas e tantas normas, como é que nós vamos organizar a vida social? Ou melhor, qual a legislação que nós vamos seguir? Segundo ponto, é possível para nós, operadores do direito, termos ciência de todas as leis que são promulgadas? Talvez aqui o Felipe, que seja meu colega, não me deixe mentir, que é bastante difícil, até se tornar especialista numa única área. Então, como que nós vamos entender isso? Pode passar, William. Aqui algumas coisas bastante usuais de quantas leis estamos falando. O Brasil vive um emaranhado legal e nem sabe quantas leis estão valendo. Então isso aqui é uma prática reiterada. Ninguém exatamente sabe com certeza dizer, acho que nem o CNJ tem uma certeza do número de leis que estão em vigor no Brasil. Pode passar?
A Isto É, recentemente colocou: o Brasil tem 181 mil leis. Acho um cálculo bastante otimista, porque o número, talvez esses 81 mil seja para Passo Fundo. Pode passar? O Brasil editou 5,4 milhões de normas desde a Constituição de 88. Agora nós estamos no período que nós estamos comemorando 30 anos da Constituição Federal. Então aqui, como eles colocaram, são 769 normas por dia útil. Isso é bastante coisa. Isso é impossível você saber. Talvez se fosse 769 normas num ano, já seria difícil que nós os atualizarmos. Pode passar, por gentileza. Agora, olha o problema que nós temos que lidar. Nós temos uma lei que nos impede de não cumprir as demais leis. Essa aqui é uma lei de 1942, a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Para quem acha que a Dilma não fez nada no Brasil, ela alterou o nome dessa lei aqui, ela deixou um pouco mais correto. O artigo 3º diz: ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Então se vocês cometerem algum crime, vocês podem dizer: não sabia que isso aqui era crime. Vocês não podem, porque essa lei dá o aparato para o Estado de punir. Governo Vargas, pode passar. Qual o problema que nós temos com a legislação? Uma coisa que é clara: nós não temos apenas leis para regular a vida social. A lei é apenas uma das fontes do direito. Nós também lidamos com a jurisprudência, nós lidamos com a doutrina e outras fontes normativas. Então, eu sempre pergunto para os meus alunos da graduação, pós qualquer lugar que seja: o que é direito para você? Todo mundo fala: é fazer justiça, é todo dia lutar pela nossa causa. Digo: não, direito hoje é o que o STF disse ontem. Não tem outra alternativa. Sabe? O que o STF disse ontem é o que vai valer a partir de hoje. E nesse emaranhado de normas, talvez seja o denominador comum, um bom orientador, um bom norte para todo jurista, sempre olhar o que sai do STF. Então, ainda que alguns digam que o STF tem um controle mais moderador sobre o judiciário, eu acho que não. Eu acho que está muito acima disso. Olha só esse caso aqui. Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões de Trânsito. De onde saiu isso aqui? Não vou falar primeiro. Mas uma coisa que aconteceu: nós temos em 2017 32 mil óbitos no Brasil por conta de acidentes de trânsito. Então, com a Lei Seca, em 2008, eles prometeram que nós teríamos uma grande queda do número de mortes. Nós tivemos, desde a Lei Seca, 14%. Pergunto para vocês: é um número considerável, de acordo com aquilo que foi vendido? Eu acho que não. Sinceramente, eu acho que não. Nós sempre temos aquele discurso pronto que diz: se nós conseguimos evitar que uma morte acontecesse, a lei já está valendo. Eu digo: opa, mas muita gente foi extorquida para o Estado por conta dessa lei. Só uma pequena intervenção. Esse dado aí, ele se refere às pessoas que morrem no local. Não considera aquelas que morrem posterior ao acidente? Isso eu não sei. Eu tenho um amigo que é policial rodoviário federal, uma vez ele me falou isso, que tem uns dados que eles revelam, que é só dos que morrem no momento, no local. Então, se morreu... Então, o dado é muito maior. Daí é muito maior. Ele falou assim que passa de 50, 60, assim. Mas olha só, o problema da imprecisão disso, olha, por exemplo, o número de acidentes. Em 2008, nós tínhamos 95 mil. A partir da Lei Seca, 181 mil. Nós dobramos o número de acidentes. Dobramos a partir da Lei Seca. Nós reduzimos 14%, mas dobramos o número de acidentes. E outro problema, os médicos que estão aqui não deixam mentir. Esse dado aqui é relacionado às internações que acontecem no SUS. Só isso. Então, ou seja, esses números aqui também são maiores, viu, Márcio? Nós estamos falando de números maiores. Deixa aí, William, ainda. Isso aqui é um exemplo que... Por que nós falamos sobre isso? Porque isso veio a Passo Fundo através de uma audiência pública. Foi discutido soluções para os problemas de trânsito. Foi recentemente, aconteceu ali na UPF. E, na verdade, a ideia que se tem agora com essa lei é que nós tenhamos discussões públicas anuais trazendo propostas para a redução do número de acidentes. Vocês acham que uma audiência pública vai ter algum tipo de alteração sobre a vida das pessoas? Agora, muito pior, pode passar. Quem acha que a ONU,
as disposições da ONU não têm nenhum efeito sobre o Brasil, esse aqui é o único exemplo que eu estou trazendo que tem. O único não é o único, é só um exemplo que eu estou trazendo. Esse pacote de medidas técnicas para segurança no trânsito, ele foi publicado agora em português em 2018, mas essa discussão para a redução do número de mortes, ela é uma discussão que já vem sendo pelo menos uma década no Brasil. No Brasil não, dentro da ONU. Então, esse plano nacional, pode voltar lá, esse plano nacional é fruto dessas disposições. Sabe qual é a meta desses anjinhos aqui? É reduzir em 50% o número de mortes. Agora, qual a solução prática da lei que eles trouxeram? Nenhuma. A única solução é a discussão pública sobre o problema. Eu acho que a educação no trânsito pode resolver um pouco o problema, mas não solucionar. Pode passar? Pode passar? Agora, nós publicamos esse estudo no livro de Direito de Trânsito da Comissão de Trânsito da OAB, foi lançamento segunda-feira. Então, vários desses estudos que nós estamos fazendo na Locus, o problema das leis, nós já estamos publicando em materiais acadêmicos porque é uma necessidade hoje. Semana passada foi publicado o nosso artigo que nós trouxemos alguns problemas sobre a lei do Uber aqui em Passo Fundo. Foi publicado lá na OAB de Goiás. E tem outro agora que eu não lembro. E depois com o Gesael nós temos um sobre o problema do portal Transparência em Passo Fundo, que será publicado em novembro. Então, ou seja, nós estamos tentando difundir um pouco esses dados, essas coisas, esses problemas normativos que a gente tem descoberto. Pode passar. Olha só um outro exemplo que eu vou trazer. Todo mundo sabe o problema que nós temos com o descarte de lixo em Passo Fundo, né? Quando eu morei em Passo Fundo, eu morava no Bosque do Lucas Araújo, e quem já passou por lá sabe que não é só descarte de lixo, é descarte de macumba também, lá no bosque. Então, várias pessoas procuram os vereadores dizendo, olha, nós temos um problema no município com o descarte de lixo, sem contar as pessoas que colocam sofá no meio da rua, fogão, televisores, etc. e tal. E olha o que foi engraçado. O Ronaldinho foi na Câmara um dia e falou, olha, eu tenho que elogiar um projeto de lei do município de Caxias do Sul, que... Tem tempo? 10 minutos? Tá bom. O problema, vou elogiar uma legislação do município de Caxias do Sul, que eles instituíram que houvesse coleta num dia específico desses materiais especiais. E daí ele falou assim, eu já estava propondo para a minha equipe uma criação de uma legislação, mas eu descobri que nós temos essa legislação que é desde 2009. Então, ou seja, nós já temos essa legislação no município, e nem ele, que é vereador, não sabia. E, recentemente, o Patrick conseguiu a aprovação de uma lei, talvez ele tenha encabeçado isso dentro da Câmara de Vereadores, trazendo uma série de multas para os proprietários de terrenos baldios, que tenham um cuidado maior, que façam uma limpeza. E o João dos Santos, ele ocupou agora a cadeira do Matheus Vespa durante um mês, está ainda um mês e meio. E 2 semanas atrás ele disse, nossa, as pessoas estão me relatando o problema dos terrenos baldios em Passo Fundo. Nós temos que buscar medidas para solucionar o problema. Eu disse, opa, para aí. Há 4 semanas atrás foi aprovada uma lei, você não sabia, você que era vereador? Então, nós somos obrigados a saber, se nem os vereadores têm noção do aparato legal que nós temos no município. Esse é mais um exemplo. Pode passar, por gentileza? Olha aqui, ó, alguns projetos que dizem que são as soluções do Brasil, a gente já analisou e viu que não vai dar em nada. O William havia me procurado para escrever sobre o Escola Sem Partido, e quando eu li, num resumo, está lá tudo publicado, eu disse assim, o William não vai dar certo porque é lei. Nós temos um amor incondicional pelo descumprimento de leis do Brasil, e até porque nós não conhecemos elas. O projeto é interessante? É claro que é, eu não posso dizer que não. Agora, ele vai ser cumprido de alguma forma? Eu acho que não. Até as pessoas que protestaram contra ele não tinham lido para o projeto. Pode passar? Dados comprovam que a educação vai de mal a pior. Também não tem nenhum efeito sobre a educação nisso. O Oscar, um colega nosso que é economista, ele publicou um artigo agora recente que ele falou que o investimento é inversamente proporcional ao resultado sobre a educação brasileira. Então, quanto mais dinheiro nós colocamos na educação, os resultados continuam estabilizados ou até vão pior. E você diz, como é que você comprova isso? Eu digo, é simples, fala com um adolescente hoje em dia, pede para ele escrever um texto para ver o resultado. Vê se eu estou errado. Outra coisa, eu trabalho em pré-vestibular. A prova que a educação nossa não está de acordo com o ideal é o volume de número de pré-vestibulares que nós temos por aí. Sabe? Isso, para mim, já é um indício bastante consistente. Pode passar? Análise de lei. Inclusão da disciplina de educação moral e cívica.
Aqui, quem tem mais de 35 anos teve essa disciplina, e poucas as pessoas que tiveram essa disciplina vão negar a importância dela. Só que uma coisa que nós precisamos pensar, nós estamos envolvidos em vários problemas de essa doutrinação marxista, doutrinação ideológica nos colégios, seja como você queira falar sobre isso. Agora, me diga uma coisa, quando nós incluímos a educação de moral e cívica, quem que vai lecionar isso? São esses mesmos professores que estão causando problemas de doutrinação nas escolas? E digo mais, essa crítica que nós fizemos, e está bem documentado isso, foi o seguinte: o projeto de lei dizia que nós teríamos 3 conteúdos ensinados nessa disciplina: Constituição Federal, Lei Orgânica do Município. Eu acho que eu sou uma das 1000 pessoas em Passo Fundo que leram a Lei Orgânica do Município, e por puro desinteresse dos demais, não que alguém seja obrigado a ler. E, em terceiro lugar, a minha preocupação, a Lei Eleitoral. Quem aqui é advogado sabe, esses dias eu fiz um curso de lei eleitoral na OAB, eu saí ainda mais confuso do que eu entrei. É de difícil entendimento. Então, vamos colocar educação moral e cívica? Vamos. Agora, quem que vai lecionar isso? São os mesmos professores? Ou vamos contratar outros? Se nós contratarmos outros, o que vai acontecer? Vai ter concurso público e, obrigatoriamente, esse custo vai cair sobre os nossos bolsos. Pode passar? Vereadores criticam comportamentos inadequados nas ruas. Aqui outro problema, vou passar rapidamente. Eles estavam criticando as algazarras que aconteciam e que têm acontecido em Passo Fundo, de lixo jogado nas ruas, de bebedeira nas ruas. Então a Brigada Militar procurou os vereadores para que eles fizessem uma alteração legal, fizeram alteração legal, e na semana passada o Tozão estava reclamando que não tinha funcionado. A lei não estava sendo cumprida também. Então o que aconteceu com toda aquela discussão que eles tiveram na aprovação da lei? Simplesmente não funcionou. Então é mais uma prova de que a solução legislativa não vai para essa via. Pode passar? 4 novas leis aprovadas na sessão plenária em 27. Isso aqui é um trabalho semanal que nós fizemos. Toda semana praticamente tem uma lei aprovada no município. Nós fizemos o resumo lá no De Olho da Câmara. E vocês podem acompanhar as alterações que saem lá. Toda semana tem uma alteração normativa. Então, ou seja, se vocês já não estão sabendo, pode ser que vocês estão cometendo crimes por aí e nem saibam. Pode passar? A Constituição Federal. Uma coisa difícil passar para os meus alunos isso. É que todo estudante de direito levanta a Constituição Federal e diz: isso aqui é o documento mais importante da nossa legislação brasileira. Tem o nosso catálogo de direitos. Eu digo assim: opa, apareceu o direito à saúde. Nós temos direito à saúde? Nós temos direito à moradia? Nós temos direito à igualdade? Nós temos. Agora, isso é um direito natural. Se é direito natural, a gente precisa colocar na Constituição? É claro que não, basta que nós tenhamos bom senso. Então, direito à moradia todo mundo tem. Agora, qual o problema de conter na Constituição o direito à moradia? É muito simples. Isso permite que o Estado regulamente e automaticamente vai ter uma influência sobre a vida de vocês. Talvez até problemas sobre a questão da propriedade privada e outros. Pode passar? Então, uma reflexão que eu proponho é o seguinte: quando nós falamos em democracia, nós geralmente estamos nos referindo à representativa. Nós vamos eleger pessoas que serão capazes de mudar o Brasil. Só que qual o resultado que nós estamos tendo até agora? Para mim, muito pouco. Então, talvez qual seja a solução? É nós participarmos mais ativamente da democracia, indo para as ruas, através de, demandas plebiscitárias, moções, enchendo o saco dos vereadores, essa é a expressão correta, enchendo o saco, cobrando todos os dias deles, entrando em contato pelo Facebook, pelas redes sociais, entre outros. Pode passar? Olha aqui o Rigon, não vou fazer propaganda dele, nem é uma propaganda dele, mas uma fala correta que ele fez esses dias. É assim: propõe reflexão sobre o papel de cada indivíduo na sociedade. Uma coisa que ele falou é certa, até eu liguei para o gabinete para elogiar. E diz assim: nós podemos eleger bons governantes agora, e talvez nós tenhamos um bom presidente agora na próxima eleição. Agora, nós achamos que elegê-los vai resolver o problema da nossa sociedade? É claro que não, então cada um tem um papel. Pode voltar o slide? Volta. Para mim, o papel aqui, ó, fazendo controle total sobre o trabalho deles, sabe? E talvez assumir as rédeas sobre a nossa vida, sobre a nossa família, impedindo que cada vez mais eles, através de normas, talvez criem problemas na nossa vida. Pode passar? Pode passar?
Aqui eu trago algumas reflexões, como nós podemos participar da vida pública. Como é que nós podemos fazer isso? Como podemos controlar a política em Passo Fundo? Logo, só um exemplo. Nós estamos cobrando deles, vendo as alterações que estão sendo feitas, e que semanalmente nós temos feito. Como podemos tomar decisões no município? Será que nós não devemos exigir que o próximo prefeito trabalhe no município com propostas mais plebiscitárias, fazendo um referendo entre as pessoas, o que nós precisamos no município? Uma coisa que eu falei para o Tozon no nosso penúltimo programa é: Tozon, antes de propor uma lei, quem sabe você não faz uma consulta entre os teus eleitores? Porque vocês não são representantes do povo? Se são representantes do povo, na minha opinião, são representantes até que estiverem fazendo a vontade do povo. Então eu acho que a partir de agora nós temos que exigir, sim, ao votar no vereador, que as propostas passem pelo menos por um crivo popular. Como podemos controlar os políticos? Talvez isso seja de uma forma, entrando em contato, sabendo quem você vai votar. Quem é advogado tem o poder de peticionar, pode exigir bastante coisa. Como podemos evitar que o nosso dinheiro seja desperdiçado? Isso, talvez, controlando o trabalho deles, essas propostas. Será que a ciclovia é bom para Passo Fundo? Será que impedir que uma empresa venha é bom para Passo Fundo? Será que dando incentivos fiscais é bom ou ruim? Então, a única forma que nós temos de compreender isso ainda traz a entender as coisas que estão acontecendo. A gente tenta, à medida do possível, mastigar o conteúdo, agora não vai ter efetividade sem a cobrança dos demais. Então, eu acho que a coisa mais importante é que, a partir de agora, nós tomemos as rédeas sobre a vida pública, e não sei dessas eleições, Brasília é muito distante de Passo Fundo, mas das eleições municipais, eu acho que é a hora agora de começar a cobrar um tipo de mudança. Pode passar. Aqui está meu e-mail, Lopes Online, vocês podem nos procurar quando precisarem, quando tiverem alguma demanda, estamos à disposição. Obrigado a todos. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu levo o microfone. Só levantar a mão. Eu só queria... tudo bom? Tu falou ali sobre a questão da lei do Uber. No evento do Partido Novo, eu fiz essa pergunta pro Vesp. Como é que ele conseguiu fazer aquela lei que inviabilizou o Uber em Passo Fundo? E o que estava acontecendo? Eles iam mudar, não sei, houve alguma mudança? As alterações, elas ainda estão sendo debatidas ali, não foram aprovadas. Não sei se foi aprovado hoje. Aliás, eu acompanhei o resumo, assisti a sessão de ontem, até ontem não tinha alterado isso. Nós fizemos um trabalho que foi publicado recentemente, comparando a legislação do Uber de Passo Fundo com a legislação de Porto Alegre, de Vitória e de São Paulo. São praticamente cópias legislativas que se reproduziram, e é um problema desse tipo de cópia de lei, é que você leva para uma cidade e nem faz um tipo de reflexão se é possível ou não que a empresa venha para cá. Até o William criou alguma discussão sobre isso, né, William? Eu acho que o maior problema dali é querer regulamentar essa atividade. Sabe, nós temos que, a partir de hoje, começar a exigir que a nossa vida seja desregulamentada. Por que as empresas não vêm? Para mim é muito simples, porque no momento precisa de 6 meses para abrir uma empresa, você já está perdendo tempo. Você já não quer mais investir na cidade. Então o Uber foi uma das empresas que acabou reclamando sobre isso por conta de todas as exigências da legislação. Não sei se ficou claro. Nós temos lá, se procurar a lei do Uber, vai ter um pouco mais esclarecido isso. Boa noite. Eu queria fazer uma abordagem da interpretação de alguma coisa que você falou aqui. Ótimo. Em relação, por exemplo, diminuição de 14% nos acidentes de óbitos no acidente de trânsito. E mais adiante você tocou a ineficácia da lei. Você fez a lei, mas não se cumpre. Bom, eu acho que existe algumas coisas nesse intermédio, né, de que não adianta realmente só criar a lei. É preciso que, para operacionalizá-la, é preciso que os agentes do direito atuem sobre o sujeito do direito. Parte daquilo lá, como não houve, talvez, um nível de conscientização, o que promoveu aquela redução em 14%? Foi o quê? O bolso do motorista. Acho que
um outro tocante àquilo que você citou de a lei criada e não cumprida, se não existe a coercitividade para aplicar a lei, tem mais adiantado. Porque nós estamos sempre no confronto de burlar a lei. Sim. Por que o senhor acha que essa redução, na sua opinião, ela é relevante? Eu gostaria de saber disso do senhor. Eu não tenho, digamos assim, a dimensão de formação estatística para saber se isso é relevante ou não. Não, isso apenas de bom senso mesmo. Eu acho que já não é desprezível. Eu acho que não é desprezível. 14%, ou não tantos mil, você vê que são milhares que já se pouparam, né? Não é desprezível. Mas em termos da significância ou relevância, isso aí teria que ser com estatístico, eu não sei. Não, é claro, eu não desconsidero isso que o senhor falou. Eu não acho que 14% seja pouco. Agora, eu acho o custo bastante alto, sabe? E sempre quando uma proposta legislativa chega para a gente, nós temos uma série de contraprestações. A primeira coisa é, quando alguém tem direito a alguma coisa, o que nós temos que saber? Da onde que vai brotar esse direito? Alguém tem uma obrigação. Então, ou seja, se alguém tem um direito a alguma coisa, alguém vai ter que pagar. Sabe? Então, eu acho que o problema dessa legislação, um caso bem especial apenas que nós trouxemos aqui, é que é prometido um tipo de coisa, o trabalho deles acaba sendo fortalecido, mas o efeito prático sobre isso, ele não é substancial, na minha opinião. Sabe? E agora, talvez, com essas audiências públicas, porque nós temos uma lei que permite agora que elas aconteçam, talvez medidas piores e mais controladoras surjam sobre a nossa vida. Agora, vou lhe dizer uma coisa só para encerrar. O que eu trouxe lá naquele artigo que nós publicamos? Eu falei uma coisa assim, olha, o bom marceneiro, ele precisa de boas ferramentas. E o bom marceneiro, ele pode se acidentar se ele tiver ferramentas ruins. Sobretudo se tiver ferramentas ruins. Agora, será que o nosso problema nas estradas está só relacionado à educação, no trânsito? Eu acho que nós temos material ruim de trabalho, que são as estradas. Mas por que tu está dizendo isso? Eu digo, é simples. As estradas do Rio Grande do Sul não são as piores do Brasil. E quem circula entre elas sabe o grande problema que nós lidamos com isso. Tem razão. Posso fazer uma pergunta? Claro. Quem mais tiver pergunta, levanta a mão. O senhor acha que é justo o Estado roubar a população para impor uma lei? A pergunta é para a plateia. Não, é que ele disse que a coerção é justificada. Não, eu acho que você não me entendeu. Eu acho que entre a criação da lei e a execução e cumprimento da lei tem que existir uma complexidade crescente. Né? Bom, primeiro, quando a lei foi criada, já foi debatida. A segunda é a conscientização do sujeito da lei. E a terceiro, a imposição realmente, o cumprimento da lei, a coerção. Porque senão, se você deixasse solto, porque a conduta do ser humano se baseia em duas vertentes. Uma é realmente a conscientização, que são aquelas pessoas que, por foro íntimo, por decisão interior, cumprem aquilo que está estabelecido. Mas as outras, que ferem a lei, para esses precisa existir a coerção como maneira de manter no limite e respeitar o direito do outro. E outra coisa, né, para complementar a sua fala, é que nós reduzimos o número de mortes, como eu falei, mas nós dobramos o número de acidentes. Será que nossa análise estatística melhorou tanto a ponto de, bom, não tinha tudo sido catalogado, então agora que nós catalogamos, do nada dobrou o número de acidentes? Talvez a gente possa ver sobre outro prisma, que realmente a redução foi muito maior do que aquilo que a gente pensava. Pode ser também. Né? Agora, a causa dos acidentes, não foi só o motorista. E é também o aumento da frota, tudo isso aí. Isso, exatamente, quando aumenta o controle, o que acontece? Criam-se órgãos, secretarias, cargos comissionados. Perfeito. Aumenta-se o custo. Então, nós temos o direito e a obrigação. Então, é esse o grande problema normativo que nós temos. Dentro de todos esses anos, esses 4, 5 anos que eu tenho estudado isso, eu vou dizer uma coisa, nós temos na Locus pelo menos uns 100 casos assim, catalogados ali, eu na minha dissertação de mestrado tenho mais uns 100, e tenho no meu HD em casa pelo menos mais uns 200, porque eles criam tantas normas que a gente não tem tempo de analisar se é bom ou não. Como profissional
é empresário e a gente sente isso na empresa. Aqui uma pergunta. Opa, olá. Eu acho que eu vou concordar aqui com o colega e contigo, Carlos Aula, porque é o seguinte, eu acho que o povo brasileiro, assim, ele acha que tudo deve ser resolvido através da lei. Então, por isso que, a princípio, tem tudo essa quantidade de lei aí. E eu vejo de outra forma, eu acho que tem que ser resolvido pelo livre mercado. Que nem tu falou, nossas estradas são precárias, nossos automóveis, nós não temos acesso a automóveis mais tecnológicos. Então são todas essas questões assim. Agora o brasileiro começar a ver essa questão aí sempre pela lei, tem que criar lei para isso, criar lei para aquilo, daí a gente vai perder a liberdade e isso aqui vai virar um comunismo. O problema do liberalismo acaba também batendo nessa questão legal. Eu não discordo de você. Esse número de normas, ele acaba impedindo naturalmente que outras pessoas participem do mercado. Acaba piorando, sim. Eu também, é uma coisa, acreditem, olha só, muita gente não tem o bom senso de ver isso. Elas acham que a lei vai resolver. Grande parte da população olha e diz o seguinte, quando nós alterarmos a lei penal, o número de crimes vai reduzir. Eu digo, é óbvio que não vai reduzir. É óbvio que não vai reduzir. Eu queria saber uma opinião tua, o que a gente pode fazer para começar a reduzir, como legalmente a gente poderia começar a reduzir esse número de leis, porque tu cria uma lei para dizer que o cara tem direito a uma coisa que é óbvia, entendeu? A lei não está ali para dizer o que tu pode fazer. Exato. Ela tem que ser algumas pontuais para dizer o que tu não pode fazer. A nossa Constituição... Como é que vai fazer isso, então? Perdão te interromper. A nossa Constituição de 1824, do período imperial, ela era, nesse ponto que você comentava, mais ou menos nesse sentido. O Estado vai intervir quando necessário. E é totalmente diferente do nosso entendimento constitucional de hoje, que o Estado tem que intervir sobre a vida de uma maneira geral. Como que nós podemos resolver isso? Primeiro, não votar em pessoas que se gabam de ter aprovado projetos de lei. Sabe, a gente tem que ver se na prática funcionou alguma coisa. Hoje, o marketing do político é eu fui o responsável pela aprovação da lei. Como que muitas pessoas criticam o Bolsonaro, por exemplo. Quando você tem 30 anos de Câmara e você aprovou um único projeto, ou dois, não estou lembrado, mas uma coisa assim. Então, essa cultura, ela está relacionada ao poder de voto também. Então, a primeira coisa é isso. E segundo, a gente tem que ir na Câmara de Vereadores, a gente tem que fiscalizar isso, a gente faz isso toda semana. Então, uma sugestão que nós temos é que também essas reuniões aconteçam no plenarinho na Câmara de Vereadores. Por que os sindicalistas eles ocupam a Câmara ali? Porque alguém tem que ocupar aquele espaço, ué. Por que o pessoal dos direitos iguais querem ir lá? Porque eles ocupam, a gente não vai. Talvez uma reunião tenha que acontecer lá para os vereadores saber que isso aqui talvez já seja um movimento, já seja uma mudança de cultura. Não sei se eu respondia. Tá bom? Mais alguma coisa? Fala, doutor Felipe. Eu vou levantar para não falar de costas pessoal. Primeiro, parabéns pela apresentação. Agradecer a todo mundo pela presença. E é uma crítica pessoal que eu faço sempre a nós como eleitores e aos nossos representantes que se gabam de legislar para pequenos grupos. Então, uma dica que eu dou, sempre for escolher um representante, não escolha aquele que vai legislar para o pequeno grupo, porque sempre que ele legisla para um pequeno grupo, ele prejudica um grande grupo. Ele está ali como representante de toda a população, e não só para os taxistas, para os enfermeiros, para os eletricistas, enfim, para aquele pequeno grupo. E esse nosso movimento aqui é muito importante para isso, para conscientizar todo mundo aqui a votar em pessoas que representem toda a população, e não só aquele pequeno grupo, porque sempre como tem um direito, vem uma obrigação também, alguém vai pagar a conta. Posso fazer mais uma? Claro. O Felipe falando no pequeno grupo, houve um vereador, agora não me ocorre o nome, que ele queria alterar novamente o feriado do dia do município. Aí uma minoria do movimento católico ali, de 1.600 pessoas, já fez um auê e tal, e morreu a conversa. Então eu queria saber se vocês sabem alguma coisa, como é que está isso, se ele desistiu de mudar. Do dia do município ou calendário? Sim, porque o que acontece? O dia do município não é feriado em Passo Fundo, que foi trocado lá pelo Dom Cláudio Colli, na época, para o dia 8 de dezembro, que é o dia da Nossa Senhora da Conceição. Né? Sim. Que muita gente não sabe por que é feriado em Passo Fundo, dia 8 de dezembro. E o dia do município, em todos os municípios do Brasil
é feriado, Passo Fundo não é. Então passa até desapercebido, dia 7 de agosto, aliás. Então, dia 7 de agosto, ninguém sabe que o município está. Tá bom, qual é o seu ponto? Desculpa em relação à pergunta. Não, eu queria saber, esse vereador, ele começou o movimento para mudar essa data. Olha, eu tenho Voltar feito controle da legislação há cerca de 1 ano e meio, né, William, por aí, nós temos feito controle, eu não vi nada sobre isso. Não, mas eu não me lembro qual é o vereador que queria mudar, se era o Julinho. Bom, isso foi há tempo atrás, digo já, eu não vi nenhuma posição relacionada a isso. Eu vou pesquisar até, vou ver. Ótimo. Eu li no jornal que ele daí a Mitra ali, o pessoal da Igreja Católica, fizeram uma abaixinada de 1.600. Então, cai nesse contexto que o Felipe falou, uma minoria, ele privilegia uma minoria em detrimento da grande maioria. E provavelmente essa alteração não aconteceu porque houve reclamação formal. Exato. Então, sempre quando alguém achar que alguma coisa está errada, qual é a primeira coisa que tem que fazer? Não adianta ir para casa reclamar. Você tem que protocolar alguma petição relacionada a isso, reclamar, fazer uma denúncia. Eu vou ver qual é o vereador, porque houve esses 1.600, então, em detrimento de 200 mil habitantes, 1.600 cancelaram. Por exemplo. Alguém tem mais uma pergunta? Preciso passar para o outro colega aqui. William. Eu gostaria de saber, na tua opinião, qual a importância de ser levantada uma nova Constituição no Brasil e até que ponto é viável isso, levando em consideração a cultura nossa aqui, para ser imposta uma nova Constituição? Olha, eu não encontrei 10 colegas na minha área que dissessem o mesmo, que eu revogue a Constituição, que não vai ter problema nenhum. Sabe, muita gente olha para a Constituição e diz, meu Deus do céu, se essa Constituição não tivesse em vigor, o que seria do nosso país? E é a mesma coisa. Sabe, a possibilidade de mudança, eu vou te dizer, pode até ocorrer, mas não vai mudar. Porque tem toda aquela cultura jurídica por trás. E outra coisa, a lei é eu já vi essa pergunta. A lei é apenas a ponta do iceberg. Tem as decisões jurídicas, tem os costumes, tem a doutrina. Então, eu acho que não seria um movimento com força para essa mudança. Desculpa, eu queria ser mais otimista. Última pergunta, só para trocarmos o tema, tá, só. Tá, eu quero saber a tua opinião mesmo. Tu disse que o voto é a única alternativa. Aí vamos dar um exemplo. Não. A cobrança é, sobretudo, a principal mudança. Tá, a cobrança. Mas vamos, sei lá, alguém vota, o pessoal vota uma lei absurda. Por exemplo, um exemplo absurdo, te matar. E todo mundo aprova. Como que tu vai se defender? Só fazendo pressão ou só com o teu voto? Tu não vê nenhuma alternativa? Isso não é uma possibilidade normativa. Não, alguma lei, qualquer tipo de lei absurda. Como que uma minoria vai se defender se ela só tem um voto? Tem petição, reclamação, não vejo nenhum. Nós temos grandes absurdos, talvez. Se tu der um exemplo mais concreto, normas absurdas são aprovadas todos os dias, como enquanto minoria. Vou te dizer uma coisa, nós, digamos, cristãos, pessoal mais conservador, é a grande maioria no Brasil. Eu estudei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e sei que o número de conservadores é maior do que o dos esquerdistas. Só que os esquerdistas, eles gritam mais alto. E o conservador faz o que? Ele tem que trabalhar, tem que pagar as contas e não tem tempo para fazer isso, para reclamar. Entendi. Discussão longa, vamos conversar pessoalmente. Dança gradual, hein? Isso? Tá bom? De uma salva de palmas, então, mais Obrigado, uma vez. pessoal. Acho que o Márcio quer dar alguns avisos aqui. Pessoal, só passar um recadinho, então. Nós temos uma lista de chamada que está passando, se alguém não preencheu, então, faça favor. Nós temos um material extra que foi feito exclusivamente para nós, né? Sobre uma temática que é uma avaliação como será o cenário do Brasil pós-eleição, né, do Bolsonaro, em relação à esquerda, como a esquerda ela se organizaria. E nós vamos disponibilizar esse material especial para cada um de vocês, que foi feito para nós pelo Lucas Mendes, um grande pesquisador, estudioso, amigo nosso, e que é um dos futuros palestrantes que nós vamos trazer para cá. Ele mora em outra cidade, nós queremos trazer ele para cá.
Então, nós vamos disponibilizar para cada um de vocês. Então, ou por meio de por e-mail ou WhatsApp, daí a gente vocês deixam o contato. Ele tem em torno de 30 minutos. Pensamos até em passar o vídeo aqui no evento, mas daqui a um pouco eu estenderia e passaria um pouco da nossa ideia de não ser muito longo o evento, assim, para ele ser um pouco, eu sei que as pessoas têm compromissos, e mais uma vez um agradecimento a todos por disponibilizar um tempo e vir aqui para desenvolver, né, para nós compartilhar compartilhar conhecimento. Só falar perto aqui. Aqui tem para quem quiser escrever algum tema para palestrar num próximo encontro, nós temos aqui uma ficha de inscrição de tema. Então eu vou deixar disponível para quem quiser. Tampouco tem algum tema, algum estudo que queira compartilhar, então está disponível aqui para quem quiser participar desse encontro, né, que a gente pretende fazer a cada 3 semanas ou 4 semanas. Então, como o William falou no começo, é um grupo de amigos que pretende compartilhar conhecimento. Então, está aqui disponível, aqui, quem quiser, só pegar. Então, passamos para o William. Vou anunciar agora o nosso segundo palestrante, que não por acaso veio através de um convite, por ter vindo no primeiro encontro. Então, já é o primeiro caso de sucesso aí de pessoas sendo convidadas a palestrar depois de participar dos nossos eventos. É claro, né, esse tipo de encontro acaba servindo para trazer muitas pessoas que estudam bastante, né, até mais do que nós, como é o caso do nosso amigo Robson aqui. O Robson vai falar sobre o que é direito do ponto de vista econômico e o que você precisa entender para esclarecer o seu voto. Robson Brum, estudante de Direito de Ciência da Computação e libertário. Tá bom? Estamos no nosso tempo. Muito obrigado, Robson. Salva de palmas para ele começar. Boa noite, pessoal. Primeiramente, essa é a primeira vez que eu falo em público sobre política. Estou um pouco nervoso, então se me perder e tal, me perdoem. Vamos lá. Como o William já me apresentou, sou um libertário. Vou falar um pouco sobre o que fundamenta a direita econômica, sempre fundamentou, os princípios que as vertentes se expandiram. E vou falar um pouco sobre o plano econômico do Bolsonaro. Eu ia falar sobre a moeda e tal, mas como a gente está em cima da eleição e tem uma grande possibilidade do Bolsonaro se eleger, eu vou explicar um pouco sobre o que me animou. Tá, vamos lá. O pensamento, vou começar com o liberalismo clássico, que é o pensamento do Paulo Guedes, que é o economista do Bolsonaro, né? O pensamento começou lá em 1800, com Adam Smith, o John Locke, Stuart Mill, né? E ele está muito presente nos Estados Unidos até o século XX. Os Estados Unidos acabou abandonando esse pensamento ali depois da Primeira Guerra Mundial, né? Que eles tinham a política de não se envolver na política internacional, mas acabaram se envolvendo, então aí virou o que está hoje, né? Um estado inchado também. Até se vocês pegarem a Constituição para ler, é muito claro a influência desses pensadores, né? Que tá ali, ó, defender o indivíduo da tirania do Estado. É isso que a Constituição dos Estados Unidos fornece, ao contrário da do Brasil, né? Como o nosso colega falou. E os pensadores, eles discordam em várias coisas, no campo político e social, mas eles concordam nessa base econômica que é necessário para ter eles concordam nesses 3 princípios economicamente, que é a propriedade privada, a liberdade individual e a economia de mercado. Eu vou agora explicar um pouco sobre cada um deles e como um fundamenta o outro, um leva ao outro. Bom, propriedade privada. Para que serve a propriedade privada? Ela serve para evitar conflitos. Que tipo de conflitos? Bom, a gente parte do axioma principal de que humanos agem. Eles se utilizam de meios para atingir fins. Os meios sendo recursos sendo coisas. Um tijolo, areia, carros, qualquer coisa. Esses recursos, como são escassos, não são infinitos. Se fossem infinitos, não ia ter necessidade para ter propriedade
e todo mundo ia ter o que quiser, a hora que quiser. Era só levantar o braço e pedir, ó, eu quero um carro, e ir lá pegar o carro. Aí a gente vivia num país comunista, aí realmente ia funcionar, né? Agora um exemplo de um recurso escasso. Por exemplo, eu e o William queremos dirigir um carro, mas a gente não consegue dirigir esse carro simultaneamente. Tem que ter uma pessoa, só uma pessoa para dirigir o carro. E aí entra o conflito e a solução, que é a propriedade privada. Ela que fundamenta quem vai ter o direito exclusivo de utilizar aquele recurso. Isso é propriedade privada e esse é o conflito que ela resolve. Próximo princípio, que é a liberdade individual. É aquela coisa bem clichê mesmo, é a liberdade de agir, de falar, de pensar, de falar no sentido do free speech, né? Que acho que é livre discurso em português. Tem que ter essa liberdade fundamental do pensamento liberal clássico. Eu já vou explicar o porquê na economia de mercado. Os conservadores ali, acho que o senhor é cristão, né? O senhor pode argumentar que esse tipo de liberdade ela leva à degeneração, à libertinagem, e o senhor está certo, mas os libertários e os liberais clássicos discordam do conservador, que o conservador acha que é o Estado que tem que, através da coerção, impedir esse tipo de coisa. Já o libertário e o conservador acredita que é através da cultura, da educação. E também a liberdade ela permite a criação de instituições humanas. O que são as instituições humanas? É a religião, a família, a criação e a manutenção dessas coisas. Economia de mercado. O que é economia de mercado? O que é um mercado, afinal de contas? O livre mercado, no pensamento liberal clássico, não é nada mais que trocas voluntárias. São dois indivíduos que se reúnem num lugar e livremente coerção trocam. Trocam o quê? Propriedade privada. Aí que entra a importância da propriedade privada. Você tem o direito exclusivo sobre o uso de algum item, de alguma coisa, você pode fazer o que bem entender com ela. Aí, com a ajuda da liberdade individual, você tem a liberdade para interagir com outros indivíduos, e se associar com outros indivíduos e trocar. Sem machucar ninguém, sem roubar ninguém, sem ferir ninguém, sem ninguém chorar. Basicamente isso. E esse tipo de livre mercado, de mercado também é conhecido como capitalismo malvadão, capitalismo opressor, é o laissez-faire, e ele é a maneira mais eficiente de alocar recursos. Por exemplo, por que todo mundo morre no socialismo? Morre de fome, tá? Porque o Estado não tem a capacidade de saber quem precisa do quê, e em qual lugar e quando. É impossível de saber, por isso todo mundo morre de fome. E aí, outra característica do mercado, ele é o único sistema realmente democrático. Você no mercado, como consumidor, tem o dinheiro, a moeda, e você vota com essa moeda. A pessoa, uma empresa, qualquer pessoa só sobrevive no mercado enquanto ela servir ao consumidor. Sobrevivendo é conseguindo o voto do consumidor, conseguindo dinheiro, né? Oferecendo um bom serviço. E é por isso que a competição gera bons serviços, bons produtos. Pode? Agora, eu já falei um pouco sobre ideais, vamos falar sobre o que a gente tem mais próximo desses ideais na eleição. Né? São dois caras, são o Bolsonaro e o Amoedo. A diferença entre esses dois, que o Amoedo ele é realmente um liberal, já o Bolsonaro não, o Bolsonaro é um conservador. Só que ele tem o Paulo Guedes, que é o economista dele. Né? E o Paulo Guedes é bem liberal, ele tem influência da escola de Chicago, que, para quem não sabe, o cara mais famoso da escola de Chicago é o Milton Friedman, né? Que também salvou o Chile com o Pinochet. Né? O Pinochet era um ditador, mas era um ditador, digamos, nacional capitalista. Tanto é que o Chile é muito mais próximo do que o Brasil hoje em dia. E essa escola de Chicago. Sobre o plano econômico do Bolsonaro, qual que é o resumo? É deixar o pessoal trabalhar, como o César, né? César falou. A Constituição tem muita coisa, muita burocracia, muita folia, e a solução do Paulo Guedes é o quê? É simplificar tudo isso e facilitar o empreendedor a agir, né, no mercado, a ter um campo fértil para ele agir. E o outro ponto é pagar a dívida. Para quem não sabe, a nossa dívida está enorme, é 3,9 trilhões, se eu não me engano, e a gente não está pagando a dívida, a gente está pagando só os juros da dívida. Isso só está crescendo, os juros. Né? Então, se a gente se os juros continuarem crescendo, a gente não vai mais conseguir pagar os juros
e vamos ter que pegar mais dinheiro emprestado, uma dívida para pagar outra dívida, e vai acabar que ninguém vai querer emprestar dinheiro para nós, e a gente vai ter que calotar. Se a gente calotar, é o caos total daí. Aí é hiperinflação e já era. Tá, agora um dos princípios mais interessantes do Paulo Guedes, que é o Ministério da Economia, a criação desse novo ministério. Para quem sabe, tem o Ministério da Fazenda, né, que ele cuida dos investimentos, da indústria. E a única diferença do Ministério da Economia para o Ministério da Fazenda é que o Ministério da Economia, esse novo ministério, ele não vai ter controle sobre o Banco Central. Por que isso é importante? Por que a independência do Banco Central é tão importante? Veja bem, hoje em dia, quem elege, ele tem um certo controle sobre o Banco Central. Ele pode mandar imprimir moeda, ele pode mandar baixar e aumentar a taxa de juros, ele pode fazer uma folia. Com a independência do Banco Central, o pessoal não vai mais ter essa liberdade. O Banco Central não vai ser mais estuprado, não vai ser manipulado por político burro. O ideal seria o fim dele, né? O ideal seria o fim, mas por enquanto... Não, volta. Tá, agora outra coisa. A reforma da Previdência. A Previdência é uma das causas do rombo. A Previdência é insustentável. Hoje em dia ela é um esquema de pirâmide. Então, quem está embaixo sustenta quem está em cima. Só que essa pirâmide está invertindo. Porque nós temos mais aposentados e menos pessoas trabalhando para pagar. Qual que é a solução do Bolsonaro? É capitalizar essa Previdência. Vai ser o quê? Você não vai estar mais no esquema de pirâmide, mas você vai pagar, o governo vai criar uma poupança com o teu dinheiro. Ele vai tirar do teu salário todo mês um pouquinho do teu salário e vai colocar uma poupança para ti. Então, tu vai ter tua previdência com o teu próprio dinheiro, não com outras pessoas pagando. E pode passar. Isso é bom, tá? Agora, sobre os impostos. Eu não vi muita coisa sobre diminuir imposto, mas só simplificar. Simplificar no caso que todo mundo sabe, uma cascata de imposto é coisa que ninguém sabe onde está vindo, ele vai simplificar tudo isso, né? Não tem como diminuir o imposto também por causa da dívida, tem que continuar arrecadando para pagar a dívida. A solução seria mesmo diminuir impostos, mas isso geraria um maior crescimento econômico, né? Porque ia ter mais dinheiro no mercado, mais dinheiro no nosso bolso, né? Mas não tem como por causa da dívida. Outra coisa muito interessante vai ser a nova carteira de trabalho. Então, quando você for empregar alguém, você não vai estar mais sobre a mercê da CLT, que é uma lei fascista, antiga, retrógrada, mas vai estar sobre a carteira verde e amarela, acho que o Bolsonaro chamou, né? Que é o que? Você vai trabalhar sobre um acordo que foi feito com você e o teu empregador. Então vai ser muito mais flexível, tu vai ter horário, vai poder escolher teu horário, salário e tal. Não vai estar totalmente preso àquele passado. Outra coisa que o César também falou sobre o tempo para uma empresa, que era 200 dias, né? Não vai ter mais isso. Vai ser, agora, todo esse processo vai ser centralizado num balcão único. Vai ser o quê? Um balcão único, tu vai lá, vai entregar todos os documentos lá, eles vão ter 30 dias para dizer se tu pode abrir ou fechar a tua empresa. Se eles não responderem em 30 dias, tu pode abrir ou fechar a empresa de qualquer maneira. Tu não precisa esperar a resposta. E o principal ponto, que é o ponto mais estranho, vai ser a renda universal e o imposto de renda negativo. Isso o Paulo Guedes tirou do Milton Friedman, que é para ser uma solução, para uma substituição da Bolsa Família. Eu vou tentar explicar aqui para vocês de uma maneira que... Eu vou tentar explicar. Saiu de hora o negócio ali, cara. Ficou estranho. Tá, mas é o seguinte... Não vai dar. Eu vou tentar explicar na mão mesmo. É o seguinte... Tem um PDF ali? Abre o PDF. Aí, agora. Tá, a renda universal. Vamos dar um exemplo de uma renda universal de R$10.000. Se isso for implementado no Brasil, todo mundo vai ganhar R$10.000. Não importa a tua renda, não importa se tu é rico, pobre, preto ou branco, todo mundo vai ganhar R$10.000.
essa é a renda universal. Agora o imposto de renda negativo, como é que vai funcionar? Tem um limite, né? Tipo, vamos botar o limite ali de 30 mil reais. Se você ganha acima de 30 mil reais, você não vai pagar o imposto. Se tu ganha abaixo de 30 mil reais, você vai pagar o imposto. Agora vamos mostrar como funciona. E vai continuar ganhando a renda universal, qualquer um. Aqui, por exemplo, se tu é sem teto, pobre, tu tem uma renda anual de R$0, tu vai pagar 10% de R$0, que é zero, e no final do ano tu vai ficar com 10 mil reais. Por quê? Porque o governo te deu 10 mil reais. Tá? Agora, se tu ganha 10 mil reais, você vai pagar... eu cálculo. Não, tu não vai pagar, porque tu ganha abaixo de 30 mil reais, então tu vai pagar zero, e no final do ano tu vai ter 20 mil reais, porque o governo vai te dar 10 mil reais. Agora, se você ganha 50 mil reais, tá, já está acima de 30 mil, você vai ter que pagar um imposto. Né? 10% de 50 mil é 5 mil, aí você ganha mais 10 mil, você fica com 55 mil. Tá? Ganhou 5 mil. Agora, para quem realmente vai pagar essa conta, né? Alguém tem que pagar a conta. Vai ser o cara que tem uma renda considerável, por exemplo, ali, R$1 milhão. Você vai pagar 100 mil reais de imposto, você vai ganhar 10 mil reais do governo, que é insignificante, não faz diferença nenhuma, e no final vai ficar com 910 mil reais. Então tá aí o cara que paga a conta. O rico sempre... o rico sempre é o pior, né? Eu entendi que além dos 50, lá embaixo não deveria ser 55, e sim 45. Não, aí tu ganha 10 mil reais, fica com 55. Porque ali você já ganha mais que 30. Sim. Tu pagou 5 mil de imposto e ganhou 10 mil reais. Por isso tu ficou com 55 mil. Não, eu não entendo. Então ganha como? A renda universal. O outro lá que não atinge os 30, eu entendo que possa ganhar. Agora aquele lá que ultrapassou, eu não entendo que ganhe. É um crédito do governo? Todo mundo vai ganhar 10 mil reais por mês, por exemplo. Todo mundo, independente se é rico ou pobre. Por ano? Por ano. Ali, no caso, tu ia ficar com 40 mil, né? 45. 45, Mas como tu ganhou 10 mil, ficou com 55. Mas não é 10% a diferença do que passou dos 30 mil? Não. É sobre o total. É sobre o total, Essa é a proposta do Milton Friedman, né? E o Paulo Guedes... É uma proposta de distribuição de renda. A escola de Chicago, ela tem uma influência austríaca, mas eles acreditam Mas essa porcentagem aí já é certa, essa aí, ou tu botou um exemplo? Eu botei um exemplo. E o valor também, tudo é exemplo. Porque no caso ali o valor vai ser muito maior, né? Vai ser uns 35%, ó. Eles vão estipular. Vai ser bem pesado. Implicando que o rico é rico porque não é burro, será que não vai repassar esses impostos aí pro consumidor? Vai, certeza. Porque servidor sempre... Não li nada sobre a economia do Chile na época aqui no Chile, mas deu certo? Oi? Deu certo isso no Chile? Eles não implementaram isso no Chile, mas o Chile deu certo. Eles implementaram os princípios liberais. Mais alguma pergunta? E isso é um ponto que tem bastante controvérsia, né? O pessoal bate bastante nisso. Foi testado? Não. Não, mas se tu pegar o plano Fênix do Bolsonaro, tá escrito isso aí lá. O plano de governo do Bolsonaro, na seção de economia. Página 68, eu acho. Tá, mas daí só uma pergunta. Sendo implantado isso, essa taxa, essa porcentagem de imposto que tu vai pagar sobre a renda seria um imposto único daí? Tu não paga sobre compra de coisa? Não, isso é uma coisa, imposto único. Bom, daí faz sentido. E vai ter essas mudanças. Não vai ser cascata. Não, isso vai ser a simplificação dos tributos, né? Isso inclui comprar um carro, não vai ter. Embutido também não vai. Não. Talvez tenha alguma outra coisa, mas pelo que eu li, pelo que está lá no plano econômico, é isso. Isso? Tá bom. Eu falei um pouco rápido porque eu estou muito café. Isso? Fica aí, Robson. Para responder perguntas, agora eu vou passar o microfone oficialmente. Quem tem perguntas, por gentileza? Levanta a mão. Vou ter uma fila aí. Senhor? Tá bom.
Obrigado pelo cristão conservador. Mas quando você tocou o aspecto do libertino, de que você, pelo que você, digamos, interpreta de mim, que precisaria da coerção, e que, na verdade, você defende que o libertino é pela conscientização que se produz a devida conduta. Nós voltamos àquela conversa que tivemos anteriormente. Né? Se você tiver leituras de Piaget e de Rousseau, você vai entender a diversidade do ser humano. Aquele que realmente basta a conscientização e aquele outro que precisa da coerção, porque ele vai ultrapassar os limites. O senhor se refere ao ser humano ser uma página em branco do Rousseau? Sim, todos os dois são página em branco, mas só que um tem o aspecto visceral do instinto. Sim. Enquanto que o outro tem o aspecto, digamos assim, de maleável, ser mais receptivo ao ensino, à doutrinação e ao respeito ao outro. Enquanto que a gente vê isso na prática, né? Enquanto que o outro grupo, ele leva o instinto ao máximo e realmente o limite para ele é a coerção. E a gente vê isso. O PT é um exemplo desse que levaram ao extremo. Eu concordo, né? Estava prestando atenção agora, queria dizer uma pergunta. O Bolsonaro nunca tocou no tocante do combate às drogas, né? Quer dizer, ele vai ser totalmente controlador desse mercado aí. Isso aí é uma coisa que afeta a nossa economia também, né? Porque isso aí é um dinheiro, essa guerra às drogas é uma coisa que ela é uma guerra infinita. Bom, tem um libertário que deve. Né? E tu concorda com isso de travar essa guerra árdua aí contra as drogas? Eu acho que é uma coisa... Cara, no mundo das ideias eu concordo. Eu acho que tem, cada um faz o que quiser com o seu corpo e acabou o ponto final. Mas, na realidade, pragmaticamente, eu acho que isso não vai funcionar, porque tem cartéis que já estão estabelecidos, né? Então não vai começar do zero e vai ter um certo monopólio nesse mercado para esses cartéis. Então, nas ideias eu concordo, mas pragmaticamente eu não acho que é viável. Tem que ter muito poder político para realmente implementar isso aí. Inclusive a parte instintiva desses cartéis vão se tornar mais agressivos para manter esses cartéis. Aquela parte instintiva que eu toquei. O duelo de Piaget e Rousseau. Sim. Quem tem perguntas, amigos? Eu. Quem tem perguntas? Isso. Não é pergunta, mas cara, no sentido que tu falou da carteira verde e amarela ali, pelo que eu fiquei sabendo é que vai ter as duas por um tempo, né? E o empregado vai optar. Isso, Porque eu achei uma baita iniciativa do plano de governo dele, porque assim ele vai... Você pega e entra lá e bota, né, cabresto, acabou a CLT, acabou... Todo mundo vai, né, que isso, tirou os direitos dos empregados, meu Deus. Né? E daí, como ele fez essa jogada aí, o povo vai acabar indo pro lado da verde e amarela, né? Automaticamente, e vai vendo que a coisa é melhor e vai indo até pegar e se extinguir a CLT, né? A carteira normal. E falar um pouco do César, que ele não tocou no assunto, que no final ali que ele da palestra dele, ele falou sobre o pessoal que tem que ir na Câmara lá, né, e pressionar e tal, que geralmente quem é da direita e é trabalhador, né, não consegue ir, porque os horários da Câmara já são feitos para o cara que trabalha não poder ir, né. Então daí fica complicado. Então daí que vem o merchan para Locus, né, acompanhar pela Locus quem puder, né, pelo site, o William sabe bem, e dali tu tira mais ou menos uma base, né, para poder bater nos políticos. Acho que é isso. Vão levantando as mãos aí, e não saibam que tem um sorteio de um livro no final, tá? Se vocês não estiverem aqui, não ganharão o livro. Robson. Primeiro, parabéns pela tua apresentação, por ter se desafiado, disse que não apresenta, então eu sei que é um desafio e é bom porque todo mundo também participa por esse desafio. O desafio é vir aqui conversar, apresentar a ideia. Eu queria saber a tua opinião sobre o plano econômico. Comentaste que não foi testado em nenhum lugar, então seria uma experiência. Você acredita que
tem chance de dar certo, tem chance de funcionar, ser próspero, tornar o Brasil próspero? Eu acredito que sim, porque ele é mais eficiente que o Bolsa Família, né? Mas eu não sei se o Bolsonaro vai ter a capacidade vai ter o poder político de colocar isso em prática, né? Obrigado. Levantando as mãos aí que eu vou começando. Oi, não é diretamente uma pergunta, mas sim uma complementação. Ontem eu fiz uma pergunta para o Lucas Mendes, aquele que gravou o vídeo, que posteriormente vai ser disponibilizado a todos, que tiver interesse. E eu perguntei para o Lucas, disse, Lucas, o que a gente pode esperar do país daqui a 4 anos? Tem um período de recessão. Alô? Eu perguntei para ele se a gente já tem um período de recessão ou não. E ele disse, olha, pelo que eu li no plano do Bolsonaro, a princípio o crescimento começaria no próximo ano, primeiro ano de governo, 2019. Com algumas já matérias do plano aprovado, não todas. Pelo estudo que ele fez, e também complementando o que fizeste, essa análise, aprovando os principais pontos, ele vê já como um crescimento logo de cara. Implementando todos os pontos, ele discorre mais no vídeo como esse crescimento vai ocorrer. Não vou falar tudo, porque também os créditos são um bocado dentro de uma análise repassando o que ele me disse. Mas que, em princípio, é um plano econômico muito bom, com os fundamentos excelentes, uma matriz liberal. O que me chamou a atenção agora, me preocupou um pouco, foi aquele negócio de taxar as grandes riquezas, as fortunas. Isso aí, daqui a pouco, pode desincentivar quem quer empreender. E a gente sabe que punir o lucro é feio. É mais feio, é tomar coisa dos outros. Então, vamos esperar aí o crescimento econômico. É apenas uma complementação aí. Recebam o vídeo, assistam. O Lucas Mendes faz ali uma análise de como os movimentos vão se organizar e onde eles vão atacar o Bolsonaro. Esperem reunião de MST, de CUT e um movimento feminista. O cara fala meia hora lá sobre como esse movimento aí vai digamos, fazer barulho. Mais alguma pergunta, amigos? Só um aviso. Não precisam pagar o estacionamento, tá? Uhul! Esse horário é livre. Deixar posar aí. Beleza. Robson, eu vou fazer uma pergunta para você, então, para aproveitar, porque eu realmente fiquei com dúvida. Quando é que eu ouvo falar sobre taxar os ricos, mesmo nos Estados Unidos, né, os democratas trazem isso o tempo todo. Geralmente ele não se dá conta que o empresário, a tributação dele é zero. A tributação sobre a renda dele é zero, porque o lucro não é tributado. E não pode haver dupla tributação. Então, quando a gente fala de tributar pessoas que ganham 400, 500, 1.000, 1 milhão, estamos falando de pessoas que têm uma renda direta, como, por exemplo, um médico que ganharia isso, não no empresário. Essa é uma questão que, de certa forma, me conforta, assim, porque realmente tributar mais quem é empreendedor complica a coisa. Você chegou a ver se é nesse sentido ou não, ou se tem uma ideia nesse sentido? Ele não entra bem na questão de como vão funcionar os tributos, mas é por aí mesmo. Mas no início ali do plano, tu não vê se ele diz que vai incentivar os ricos, que não tem problema em tu ser rico, não é errado ter o lucro, sabe? Ele fala sobre isso, o Paulo Guedes. Perfeito. Mais alguma pergunta? Então vamos encerrar. Uma salva de palmas para o nosso amigo Robson. Obrigado, Robson. Vou fazer um encerramento aqui, lembrando que as pessoas que puderem assinar, todo mundo assinou essa ficha aqui? Levanta a mão para gentileza se alguém não assinou. O Diego que não assinou, conheço ele, vou te mandar o vídeo, fica tranquilo. Esse material do Lucas Mendes é muito interessante. O Lucas Mendes, para quem não conhece, ele é um dos alunos do Olavo mais conhecidos no meio de estudos do Brasil. Ele é um cabeça mesmo e ele mora em Panambi. Então, provavelmente, a gente vai conseguir trazer ele em algum momento para palestrar para a gente. Adicionalmente, gostaria de fazer um aviso. Nós vamos fazer um ao vivo da Locus Online no domingo,
Até às 5 horas todo mundo é isento, depois das 5 horas todo mundo torcendo para o Bolsonaro ganhar. Então, se puder acompanhar, eu com certeza vou ficar muito feliz. Muitas pessoas vão participar, muitas pessoas estão convidadas, pessoas de fora. Então vai ser bem legal, tá? Tudo para ouvir pelo Facebook. Vamos fazer um sorteio do nosso belo livro. Nós temos aqui, já é de praxe agora, no segundo evento, já vira praxe, o sorteio do livro O Empreendedorismo, de Israel Kirchner, se eu pronunciei corretamente, que é uma série de livros da Mises Brasil. Tá? Uma doação de um dos colegas aqui, e que nós vamos fazer o sorteio aqui para ver quem leva para casa com base na nossa chamada. Então só me dá um minutinho. Ô, Márcio, me ajuda aqui. Eu tenho aqui já só preciso que você me ajude com os números, quantas pessoas vieram. Tem 31 pessoas. Muito bem. Preencheu na ficha. Quer dizer, eu não preenchi, né? Só falta você ganhar também, né? Daí é muita marmelada. Vamos lá. 27. Henrique Ribeiro. Henrique Ribeiro. Asa! Salve de palmas para o nosso amigo. Obrigado. Parabéns, isso. Obrigado. Isso aí. Alguém tirou foto nossa aí? Aqui, ó, sendo filmado, ó. Dá um ó. Yeah. Muito obrigado aí. Lembrando sempre que o conhecimento realmente ele vem dos livros, né? Isso é uma questão que a gente gostaria de resgatar aqui, porque as pessoas convidadas, elas são pessoas que leem muito. E o conhecimento que a gente pode buscar para entender o que está acontecendo, ele realmente está nos livros, não está nos noticiários, é algo que a gente costuma repetir bastante. Tá certo? Então, muito obrigado por todos terem vindo e espero vocês no próximo encontro. Até mais. Muito obrigado.